nessa linha de pensamento, nós sabemos que existe estado mais rico, estado mais pobre. Vemos em relação ao ICMS, no lugar é 25, até 12. Essa unificação, esse valor padronizado de imposto, os estados menos ricos não iam sofrer por essa arrecadação ser única para outros estados que têm um elevado número de riqueza, maior do que o estado pequeno? Eu diria que a maior discussão hoje da reforma tributária é justamente essa questão. A gente nunca resolveu o problema do... A discrepância em relação aos estados. Exatamente, porque assim, cada estado ele trabalha com a perspectiva local ali do seu estado, né? Então assim, tem essa questão. Criou-se, né, o Conselho Federativo nessa reforma, né? No texto existe esse Conselho Federativo que vai servir justamente para decidir essa questão de valores, né, dos estados e municípios. A grande questão é que houve agora, né, formou-se, né, o consórcio Sul-Sudeste. Não sei se você já está sabendo, justamente porque os governadores do Sul e do Sudeste temem que haja a região mais rica, né, do país. Temem que haja uma regionalização. Por quê? Porque eles temem que o Norte e o Nordeste, que tem mais estados e que consequentemente tem mais representantes de governo, né? Tem representante de estado, de riqueza, não, né? Não, riqueza mas é o Sudeste e Sul. não, né? mas o Nordeste tem mais estados e o Norte e o Nordeste tem mais estados, são 16 ao todo. Para voto aí. Então, se for colocar essa questão, né, em pauta, o que eles falam é justamente isso. Eles temem essa regionalização e que que esses governadores, né, do Norte e Nordeste no Conselho Federativo tenha mais poder, tenha mais peso. Mais voz, né? Porque tem mais voto, tem mais representatividade. Por isso que eles formaram esse consórcio e está essa discussão aí, eu acho que é o principal ponto aí dessa reforma, em termos de discussão, né? Da reforma tributária. E aí você tem, né, outras propostas, como por exemplo a que o Fernando Haddad propôs, né, o ministro da Fazenda, que seria no Conselho Federativo essa questão de referendar, né, por representantes, em vez de referendar por representantes, poderia ser um referendo a partir da população, ou seja, considerando a população dos estados, e aí também seria um outro problema, porque o Sul e o Sudeste têm mais população do que o Nordeste e o Norte. Então, assim, tá uma discussão, né, uma efervescência muito grande no Congresso em relação a isso, que inclusive saiu aquela fala lá do Zema, né, falando sobre o Nordeste, uma fala, ao meu ver, extremamente xenofóbica, né? Mas o que acontece é que essa discussão, né, é um ponto que a gente precisa superar. Eu acho que é resquício da falta do consenso no Pacto Federativo, né? A gente tem esse problema, já é antigo também e precisa ser retificado. Está indo agora para o Senado e a grande diferença também de ir para o Senado é porque, assim, diferente da Câmara, né? Porque a Câmara tem deputados proporcionais, né, proporcional ao Estado. Na Câmara são 3 senadores por estado, então é uma coisa mais... É uma instituição mais igualitária nesse sentido, né? De votação, de peso e tudo mais. Então talvez se tenha algum consenso lá no Senado e alguma modificação nesse sentido. Mas para a população em geral, o que eu poderia dizer que fica de benefício, né, na reforma tributária, uma é a cesta básica nacional, né? Porque eles vão trabalhar com a alíquota zero na cesta básica nacional, visto que essa cesta básica vai ser uma lei complementar e que também vai ser discutida o que é a cesta básica. Por quê? Porque hoje a gente tem uma cesta básica ou uma interpretação em termos de regime tributário do que é uma cesta básica, colocando itens que não são básicos, como por exemplo salmão, entendeu? Então, assim, que não é tributado. Tem também, né, o que prevê no texto, um cashback, que é uma forma de voltar, né, dar um retorno à população mais carente, né, dos valores que foram gastos com tributação em produtos básicos. Alguns medicamentos também vão ficar fora e vão ter alíquota zero, alguns combustíveis, enfim. Tem alguns itens que vão zerar a alíquota e também essa questão da cesta básica. Eu acho que é um grande avanço também porque é uma busca por isonomia. Outro ponto para a população carente, assim, que eu diria que é um grande passo para essa progressividade tributária, seria
a forma com o IPVA, né? O IPVA agora vai valer para jatinho e lancha, enfim, veículos aquáticos e aéreos.